Oi pessoal, tudo bem? Ai, Hoje nós vamos começar a falar sobre projetos envolvendo o diagrama do lugar das raízes, tá? Então é o projeto de compensadores, utilizando então o lugar das raízes. Esquece esse bloco aqui, vamos bypassar ele. Então você teria um sistema de malha fechada, onde você tem aqui a entrada, a saída. O que vai acontecer? O compensador vai ser algo que vai ser colocado aqui em série com a G de S. Nós vamos considerar que a nossa G e H elas não mudam, tá? Ou seja, que a planta, que é o sistema original sem esse compensador GC de S aqui, a planta é o G e o H, né? Isso que está em verde, imagina que aqui tivesse curto-circuitado aqui, né? Não tivesse esse GC amarelo, é a planta original. Então vamos entender que isso que está em verde é inalterado, ou seja, é a planta, é o seu processo lá industrial, é algum sistema linear, invariante no tempo, que está sendo representado através dessa parte em verde aqui, que é a sua representação por funções de transferência, e esse diagrama de blocos na forma canônica. Então, GC de S é a função de transferência do compensador, ok? E vamos a algumas considerações com relação a esse tipo de projeto. Esse tipo de compensação aqui, onde o GC entra em série aqui, né? Entra aqui em série com a minha função de transferência G de S, é chamado de compensação série, tá? Porque nós teremos também a compensação em paralelo. Depois nós vamos ver a compensação chamada compensação em paralelo, onde essa GC vai ficar em paralelo, né, com essa, digamos, com essa função G. Bom, então a planta que eu coloquei aqui de verde foi até uma cor muito propícia, né? Verde para planta. A planta ela vai ser considerada inalterável, ou seja, porque qual que é o objetivo aqui da compensação, pessoal? O objetivo é melhorar alguma característica naturalmente da minha planta, do meu sistema, né? Eu tenho minha planta original lá, essa parte em verde, só que eu não estou satisfeito, né, ou alguém não está satisfeito com o comportamento dinâmico, a resposta dinâmica ou de regime permanente, né? Resposta ou a resposta transitória a uma dada perturbação ou o comportamento depois desse transitório já ter passado um longo tempo, qual é a característica de regime permanente do sistema, né? A gente tem que lembrar lá dos sistemas de segunda ordem, né? Que é interessante para a gente lembrar que o sistema ele vai ter essa característica dinâmica, né? Você tem lá o overshoot, né? O sobressinal máximo, você tem o tempo de subida, tem o tempo de acomodação, tem todos aqueles parâmetros lá de desempenho, né? Parâmetros de desempenho do sistema. E tem o de regime permanente também. Tem coisas de desempenho que tem a ver com regime transitório, ou seja, assim que você deu a perturbação, o sistema vai ter um comportamento, né? Isso considerando um sistema estável, porque se o sistema for instável, aí nem vai entrar em regime permanente, mas uma vez que ele seja estável, ele vai atingir um novo ponto ali, ou um ponto estável de regime permanente, né? Então você tem características do seu sistema, aqui a gente vai entender como características do período transitório, tá? E de período de regime permanente. São esses dois tipos básicos de características que a gente vai querer, que a gente quer modificar, porque a gente naturalmente não estará satisfeito com alguma ou com mais de uma, ou a gente pode estar insatisfeito com a resposta do regime alguma coisa da parte transitória, ou com alguma parte do regime permanente, ou com as duas coisas. E aí os compensadores serão bastante úteis, tá? Então, mas a planta para nós aqui é inalterável, porque alguém poderia dar a ideia, bom, se eu tenho uma planta, né, uma planta industrial, um processo lá, um sistema lá,
automático sei lá, um robô, qualquer coisa, que já tem um mecanismo próprio, que ele já foi construído daquela forma, concebido daquela forma, alguém poderia dizer, vamos modificar o projeto, né? Vamos mudar a planta. Mas aí não, tudo bem, isso é uma abordagem possível na vida real, obviamente. Mas aqui a gente está interessado em situações onde a planta é inalterável. A gente não quer modificar a planta original. O motivo são N, são vários, né? Ou porque não é possível, ou porque, enfim, aqui nós não estamos preocupados com o motivo. Por que eu não modifico a planta ao invés de colocar um compensador? Isso para nós, por enquanto, não interessa. O que interessa é que, por algum motivo, ou eu não quero ou eu não posso modificar a planta original, ok? Do jeito que ela está. Eu posso colocar um compensador ali em série com a planta, como está aqui. Posso fazer isso. Então, qual é o compensador que eu vou colocar em série ali com a planta? Eu vou inserir nesse sistema para que o sistema melhore em em um ou mais aspectos a sua resposta a perturbações, né? A sua resposta dinâmica, vamos dizer assim. Tá claro? Em que consiste esse projeto, né? O que vai consistir? Usando, afinal de contas, aí o lugar das raízes. Uma vez que a gente definir a função de transferência de GC para atender certas especificações que a gente quer modificar, acabou, está feito o projeto. O projeto vai consistir, então, em modificar o lugar das raízes do sistema original. Então, o sistema planta em verde aqui, sem o compensador aqui, sem essa parte em amarelo, ele tem um lugar das raízes, que a gente já pressupõe até que nesse ponto aqui dessa explicação, você que está me vendo aqui já sabe fazer o diagrama de lugar das raízes de um sistema. Tá? Então, é um pré-requisito para estudar o projeto de compensadores usando o lugar das raízes, evidentemente. Então, a gente vai considerar que a gente vai pegar o lugar das raízes original, tá? E a gente vai ter um chamado par de polos de malha fechada, que eu chamei aqui de MF, tá? Dominantes. E o que é o polo dominante, o par de polos complexos conjugados dominante? Vão ser aquele par de polos que eu realocando ele, ou seja, eu pegando ele de uma dada posição e colocando em outra posição no plano complexo, eu vou modificar as características do meu sistema para que fiquem conforme eu desejo. Então, o primeiro tipo de compensador que nós vamos estudar alguns tipos de compensador, tá? Nós vamos estudar o compensador chamado compensador por avanço de fase. Também vamos estudar um compensador chamado compensador por atraso de fase. Vamos estudar um compensador chamado compensador por avanço e atraso de fase, avanço e atraso, né, as duas coisas, e os compensadores em paralelo. Então são 4 tipos. Então primeiro, estudando aqui a compensação por avanço de fase, qual que é a função de transferência, qual vai ser a forma da função de transferência, qual é a minha GC, minha função de transferência GC de S? Vai ser alguma coisa que tem essa forma aqui, uma constante Kc vezes S mais 1 sobre T, isso sobre S mais 1 sobre alfa T. Não é muito difícil notar que a gente tem quais polos e zeros da função de compensação, da função de transferência do compensador. Ela tem polos e zeros? Tem. Quais são os polos dessa função apenas, da GC? Não tem nada a ver com a planta. Apenas olhando para a GC, eu posso plotar os polos e zeros dessa função de transferência? Posso, né? Vou desenhar aqui o plano complexo, né? Qual é o polo dessa função de transferência? O polo é o valor
Quais valores que fazem a função de transferência ir para o infinito. São os valores, são as raízes do denominador, né? Isso são a definição de polos de uma função de transferência. O que faz o denominador ir para zero? Menos 1 sobre αt, né? Bom, então eu tenho um polo na posição menos 1 sobre αt, considerando obviamente que α e t são positivos, né? Então olha que interessante, quais são os parâmetros que eu tenho a encontrar, né, a calcular, digamos assim, para definir essa função de transferência apenas em função da variável s, da variável de Laplace s? Bom, a única coisa que não é s aqui é o kc, o α e o t, concorda? São as coisas que não estão em função de S. Se eu definir o kc, o α e o t, eu tenho a função definida, correto? Α e t são positivos, menos 1 sobre αt é um polo, e menos 1 sobre t é o zero dessa função de transferência aqui. Bom, no livro do Ogata, você encontra uma série dessa parte, desse assunto no livro do Ogata, você encontra lá uma série de procedimentos que você tem que seguir, digamos assim, para encontrar o kc, o α e o t para definir o seu projeto. Mas nada melhor do que a gente aprender isso fazendo já um exemplo, em cima de um exemplo, de uma função de transferência de uma planta. Tá? E é o que nós vamos fazer. Fazendo um exemplo, considere essa planta que é representada por esse diagrama de blocos na sua forma canônica, onde minha G aqui nesse caso é 10 sobre S vezes S mais 1 e H é unitária, né? H é igual a 1. Então minha função de transferência de malha aberta é a própria G, que é 10 sobre S vezes S mais 1. Meu objetivo aqui, então, é projetar um compensador por avanço de fase, de modo que o sistema compensado, ou seja, o sistema considerando uma função de transferência do compensador colocada justamente nesse ponto aqui, não é isso? Ou seja, em série com a minha G, para que o sistema passe a ter as seguintes especificações desejadas, ou seja, um coeficiente de amortecimento que se igual a 0,5 e um ômega-n, ou seja, uma frequência natural não amortecida igual a 3 radianes por segundo. Esse é o meu objetivo. Então, fazendo inicialmente o lugar das raízes do sistema original, sem o compensador, desse sistema aqui, e nesse ponto você já é pressuposto que sabe fazer o diagrama de lugar das raízes de um sistema, né? Então, essa curva em vermelho, esses ramos em vermelho, são os ramos do lugar das raízes desse sistema original. Agora, esse sistema, isso é para um K, considerando que tivesse um K aqui multiplicando essa função de transferência de malha aberta, onde esse K variasse de 0 a infinito, o K igual a 0 coincidiria os polos de malha fechada do sistema, desse sistema que estariam justamente na posição menos 1 e 0, e à medida que eu fosse aumentando o K, esses polos vão se aproximando aqui desse ponto e se dividem aqui. Bom, então como é que eu encontro os polos de malha fechada desse sistema? Através da função de transferência de malha fechada, que por definição é a saída do sistema C maiúsculo de S sobre a entrada R maiúsculo de S, que dá 10 sobre S ao quadrado mais S mais 10. Vou espirrar. Fazendo as raízes do denominador dessa função de transferência, nós temos por definição os polos de malha fechada, que são esses daqui. Menos 0,5 mais e menos J3,1225. Localizando então esses polos de malha fechada no meu lugar das raízes do sistema original, eles estão justamente nesses pontos aqui, ó, tá? Esse par de polos complexos conjugados. Bom, agora como é que eu acho o coeficiente de amortecimento?
Xi desse sistema original e a frequência natural não amortecida. Então, lembrando, então é fácil, né? Para me calcular um ômega n, eu já tenho, ele é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Eu já conheço os dois catetos, que é a parte real e imaginária, eu calculo ômega n. E para me calcular o Xi, basta eu ter a parte real, sigma, que eu já tenho, e o ômega n que eu calculei, eu consigo achar o Xi. Ou então esses são os valores originais do sistema. Aí você observa que o sistema original está com coeficiente de amortecimento 0,1581 aqui, que é um valor baixo. E isso, esse sistema ele está problemático porque, e se você plotar uma resposta ao degrau, der uma entrada, uma entrada aqui no R maiúsculo de S, uma entrada em degrau, né? Claro que é a transformada de Laplace do degrau, né? Que é 1 sobre S. Você aplicar esse degrau no sistema, você verá que tem um sobresinal elevado. O sistema está com overshoot, né, um sobresinal elevado. Então, essa é a característica que o compensador deseja melhorar, que é uma característica da resposta o quê? Transitória ou de regime permanente? A resposta transitória, né? Transitoriamente, quando você dá um degrau, o sistema está tendo um sobresinal elevado. Depois, em regime permanente, digamos que a minha resposta está adequada. Eu não quero mexer muito no regime permanente. Então, a gente já aprende aqui que o compensador série por avanço de fase, ele se presta para isso, para mexer, para modificar o lugar das raízes de modo que eu obtenha uma melhora da resposta transitória, do período transitório, logo após a perturbação, né? De alguma coisa, alguma característica da resposta transitória do sistema, tá? Bom, então vamos fazer um projeto do compensador que vai entrar nessa parte aqui da planta, né, em série com a minha G, e a função de transferência dele é essa daqui, como a gente viu. O nosso objetivo vai ser encontrar um Kc, um alfa e um T adequados. Se a gente tem um Xi e um ômega n desejado, a gente consegue fazer a coisa inversa que a gente fez aqui, ó. A gente consegue fazer usando isso daqui, o inverso, né? Se eu tenho Xi e o ômega n, eu consigo achar o sigma e o ômega d. Então vamos fazer isso. Bom, por aqui a gente tem que sigma, esse tamanho aqui, é Xi ômega n. Bom, quanto que vale esse ângulo aqui? Bom, eu conheço o cosseno, que é cateto adjacente sobre hipotenusa, né? Então esse ângulo é 60 graus. Agora, como é que eu acho o ômega d, que é a parte imaginária desse alto valor? Aí, nesse caso aqui, já é o polo de malha fechada dominante desejado, né? Então, eu já tenho aqui, ó, a parte real e a parte imaginária do polo de malha fechada dominante desejado, tá? Agora, olha só uma coisa, raciocina comigo. Qual seria o lugar das raízes agora do sistema compensado, ou seja, do sistema considerando o compensador incluso nele? Bom, olhando para essa função de transferência de malha aberta, nós podemos fazer o lugar das raízes do sistema compensado. Então, quais são os polos do sistema original? Bom, e aqui exatamente em 1,5, em menos 1,5,
nós temos o quê? E na posição 2,59 aqui, né? Bom, exatamente nessa posição, nós temos o nosso polo de malha fechada dominante desejado. É isso? Quer dizer, a gente deseja que o lugar das raízes desse sistema compensado passe por esse ponto aqui. Concorda? Porque se esse ponto aqui faz parte do lugar das raízes, a soma dos ângulos, né, que é a definição, o conceito, a definição de lugar das raízes é esse. Um ponto pertence ao lugar das raízes desde que a soma dos ângulos dos polos menos a soma dos ângulos dos zeros seja igual a mais ou menos 180 graus ou qualquer número ímpar vezes 180. Então, vamos chamar esse ângulo aqui de θP1, que é o ângulo desse ponto em relação ao polo em menos 1 do sistema original. E o θP2 seria esse aqui, ó. Θ é o ângulo em relação ao polo na origem do sistema original. E associado ao compensador, ele vai incluir aqui nesse plano complexo um θP do compensador, um polo do compensador que está em menos 1 sobre αt, e vai ter um zero em menos 1 sobre t, né? Então eu vou ter associado também um certo ângulo, que eu ainda não conheço, que é o θ0 do compensador, tá? Bom, então eu posso escrever que a soma dos ângulos dos polos menos a soma dos ângulos dos zeros é igual a 180 graus, né? Então, θP1 mais θP2 mais θPC menos, né, a soma dos ângulos do zero, no caso só tem o zero do compensador, θZC, isso é igual a 180 graus. Agora, esse ângulo do polo do compensador menos o ângulo do zero, eu vou chamar isso aqui de φ, tá? Que vai ser justamente a minha deficiência angular. Agora, como é que eu calculo θP1 e θP2? Ora, ou eu uso, conhecendo aqui esses tamanhos aqui, eu posso usar geometria, ou eu posso considerar que θP1 é justamente o ângulo desse vetor, que é esse ponto menos esse no plano complexo, né? Aí dá esse vetor aqui, ó. Esse vetor, o ângulo desse vetor é o θP1. E o ângulo desse outro vetor aqui, ó, desse outro vetor aqui, que é esse ponto aqui do plano complexo menos esse ponto aqui que é a origem, o ângulo desse vetor aqui, ó, com a ponta da seta apontada para cá, é o θP2. Se você fizer esse cálculo ou usando geometria aqui, trigonometria, tanto faz, tá? Usando relações trigonométricas aqui, você chega no θP1 e θP2. Então, esse ângulo aqui é um ângulo bastante importante para o nosso projeto. Por quê? Porque ele é justamente a deficiência angular. É o quanto, né? O sistema está com uma deficiência de menos 40, ou seja, eu preciso avançar 40,894 graus, né, para que eu atinja as minhas especificações de projeto.